Falando sobre a fala de Jones lá, né, que Jones bateu muito na questão, teve como centro da fala de Jones lá no debate sobre as privatizações do metrô, e Jones falou sobre essa manutenção, né, uma trajetória de manutenção de políticas neoliberais, obviamente, né, e Jones sabe disso, né, a fala teve 11 minutos, mas assim, obviamente, entendendo que há diferenças na aplicação entre, por exemplo, Temer, Bolsonaro e Lula, né, há diferenças, mas também há continuidades muito grandes. Então, veja, inclusive eu estava conversando, né, esse final de semana, e um dos pontos é que, não, veja, mas o problema não é que o PT é neoliberal, é que ele é obrigado a fazer coisas neoliberais, ou seja, o governo é neoliberal, né? E veja, se o governo fosse obrigado a fazer essas coisas e ele chegasse para o povo e dissesse assim, veja, o arcabouço fiscal é horrível, isso é horrível, mas eu estou sendo obrigado porque o Congresso está me acurralando, porque se eu pudesse eu faria desse jeito aqui, mas não é isso que a gente vê, e esse é o ponto. Esse é o ponto, veja, se você faz uma política neoliberal e vai em público defender a política neoliberal, você é o quê? Veja, eu ando com a camisa do esporte, eu defendo o esporte quando eu vejo qualquer coisa. Mesmo que eu saia com a camisa de qualquer outra camisa como essa, é esporte. É isso, assim. Percebe? Então, assim, não, Haddad não deu uma, duas, nem três, ele deu várias declarações, né, sobre a política econômica. E ele mantém essas declarações, né? Por exemplo, hoje, o que é que Haddad falou hoje? Haddad diz que não é justificável o juro estar no patamar atual, mas poupa Galípolo. Herdou um problema. Segundo o ministro da Fazenda, a inflação já caminha para dentro do centro da meta, o que abre espaço para corte na taxa básica de juros. Inclusive, não é nem cogitado a mudança na meta de inflação, que é irreal para os padrões brasileiros. Né? A meta de inflação brasileira ela é excessivamente baixa, dadas as condições da economia brasileira. Mas isso não é nem tocado. E aí a Haddad diz, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa terça que a Selic não deveria estar dentro do patamar atual de 15%. Em entrevista ao portal ICL Notícias, ele disse que a inflação já caminha para o centro da meta, o que abre espaço para cortes nas taxas básicas de juros. Se você me perguntar, você acha justificável os juros nesse patamar? Eu acredito que não. Eu entendo que tem espaço para esse juro cair. Acredito que nem deveria estar em 15%. Mas não faz nada para mudar isso, né? Questionado sobre a atuação do presidente Galípolo do Banco Central, Haddad afirmou que Gabriel Galípolo assumiu a presidência da autarquia em um cenário de crise. Galípolo assumiu agora numa grande crise em dezembro. Eu não estou no lugar dele. Quando você herda um problema, é diferente. Foi uma transição muito complicada. Não foi uma transição simples. E aí é isso. O Galípolo, o tempo inteiro, faz discursos em favor da manutenção dos juros altos. Inclusive, a notícia que a gente deu recentemente foi justamente de que o Galípolo falou que a tendência é de continuar os 15% e, se precisar, manter os juros altos. Então, assim, não é isso que o Galípolo fala, Haddad. Enfim. De acordo com o titular da Fazenda, o presidente do Banco Central vai chegar em um momento que vai reunir a diretoria para tomar a decisão de baixar a taxa básica de juros. Ou seja, é fé, né? É a fé que ele tem. E aqui, ó, só para a gente lembrar da notícia. O Galípolo, ó, em agosto, tá? Tem nem um mês. Taxa de juros deve ficar alta por período prolongado, diz Galípolo. O presidente do Banco Central fez palestra em congresso da FenaBrave. E aí ele fala aqui, ó, estamos em um cenário de descumprimento da meta de inflação duas vezes, que a Haddad disse o contrário, né? Como se ela estivesse indo para a meta. Ele já diz outra coisa, quando o problema é a própria meta de inflação. A meta de inflação, eu não sei explicar isso no termo técnico,
porque vocês vão ter que ver em outros vídeos de Jones, porque Jones é muito bom de maneira didática explicando essas coisas de economia do dia a dia. Mas veja, a taxa básica de juros no Brasil, sob a desculpa de controlar a inflação, hoje é um problema porque a própria meta da inflação é irreal. Então, dentro das condições da economia brasileira, a meta da inflação está excessivamente baixa. Então, tudo que vier de inflação no Brasil é visto como alta porque a meta é muito baixa. E aí, qual é o receituário neoliberal para aplacar a inflação? Desaceleração da economia, porque desaceleração da economia, as pessoas vão ter menos renda, vai ter menos crédito para as pessoas empreender, seja do pequeno até o maior, e assim por diante. E aí você controla a inflação, né? Porque não tem consumo. Você estrangula a economia. E aí o receituário neoliberal é esse, aumenta a taxa de juros, porque aumentando a taxa de juros o crédito fica mais caro e esse tipo de coisa. Mas o relatório atual da Copom, meu querido, também está indicando manutenção dos juros altos, meu bem. Esse é o problema, jovem. Eu sei seu afã por defender as coisas, passar o pano. Mas essa função de mop é melhor para casa, pô. Um mopzinho para casa, você já joga ali um bom desinfetante que vai passar um pano violentíssimo. E às vezes em casa é melhor do que na política, né? Porque você passar um pano em casa, fica tudo limpinho, cheirosinho. Mas na política dá um problema gigantesco. Ele fala aqui, ó, no final de 2024 e meados de 2025, com expectativas e projeções do mercado e do Banco Central que apontam que essa divergência está se dando de uma maneira lenta para a meta de inflação. É isso que tem demandado uma política monetária mais restritiva, que busca justamente fazer essa convergência com a meta. Então, tá aqui, né? O Copom definiu 3% da inflação como meta, é muito baixo, podendo variar 1,5% para cima, 1,5% para baixo, o que também é muito baixo. Né? Então, eles vão usando esse instrumento de aumento de juros. Não, mas eu não vou ler o relatório do Copom, pô, aqui. Eu só estava falando da notícia de Haddad, e aí estava comparando com uma fala do Galípolo recentemente sobre os juros, que Haddad fala uma coisa, apontando como se dentro em breve o Banco Central fosse diminuir a taxa de juros, e o Galípolo já fala há um bom tempo que não, que isso não vai acontecer, não há perspectiva disso ser feito. Esse é o ponto. Eu não estou querendo saber o que o Copom falou, etc., detalhadamente, não. E aí, mais um elemento de Haddad, né? Mais uma notícia de Fernando Haddad. Ontem, ele falou sobre a necessidade de ajustes em despesas obrigatórias para o arcabouço ser sustentável no longo prazo. Ou seja, esse é o meu ponto. Não tem problema tu perder na política econômica, para mim. Veja, para mim acontece, você ser de esquerda e está governando, você vai ter Congresso contra, mídia contra, Deus e o mundo contra. Você vai ter muito pouca gente a favor. Você vai ter que contar com a mobilização popular, que você vai ter que construir isso. Beleza. E aí, nesse processo, você vai perder algumas, vai ganhar outras. Qual é o meu problema? O PT ele tem a mania de querer transformar a derrota em vitória. Ou melhor, ele tem a mania de não querer nem lutar para não ter que perder. E aí o que é que ele faz? Ele já agrada de antemão aqueles que podem o vencer, porque aí ele diz que venceu, impondo a sua pauta. Só que sua pauta não é mais a sua, porque você teve que agradar o seu adversário. Aí você já recua de antemão. E aí o que é que faz? Se você dissesse assim, pô, tô tendo que colocar os juros altos. Vamos usar o exemplo dos juros.
Tô tendo que colocar os juros altos, muita pressão do mercado financeiro, dos bancos, esse tipo de coisa. Ó, galera, é o seguinte, somos contra essa política aqui por conta disso, disso, disso. Completamente contra. Essa política está impedindo a economia de crescer, impedindo o governo de investir no povo. Mas a gente perdeu. Vamos ver o que, é que a gente faz com isso. Mas, de antemão, essa política é danosa para o povo brasileiro. Beleza. Qual é o problema? Até o dia que Bolsonaro saiu do governo, teto de gasto era uma coisa de gente safada, canalha, cafajeste, que não vale nada. Porque era isso. Eu me lembro que teve as ocupações nas universidades, a gente foi para Brasília, pau da desgraça, contra a PEC do teto de gastos de Temer. Porque teto de gastos era a maior aberração neoliberal do mundo em 2016. 2018, né? Foi as ocupações. E hoje já não é mais. E assim, mas ele foi. O governo é obrigado a colocar um teto de gastos porque o Centrão, o Congresso, não ia deixar o governo simplesmente tirar o teto de gastos sem botar outra coisa no lugar. Beleza, vamos levar em consideração que seja isso, ainda que não foi o caso. Decache analisa muito bem a aprovação do teto de gastos, do arcabouço fiscal. É preciso mesmo tu defender uma política que tu acha ruim ou tu acha realmente boa a política? Porque tu só vive defendendo a política. É o caso de Haddad, só vive defendendo a política. Então vamos lá. Ele agora falando das despesas obrigatórias, né? E o ministro elenca gastos que demandam condições políticas para serem revistos pelo Congresso. Então vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elencou nesta segunda-feira uma série de despesas obrigatórias do governo federal que deveriam ser ajustadas para melhorar o debate acerca do orçamento público. Quando você tem esse tipo de problema, super salário, previdência militar, emenda parlamentar, vinculações inadmissíveis, fica difícil discutir macropolítica orçamentária, disse durante evento no Banco BTG Pactual, em São Paulo. A revisão dessas despesas é importante para garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal no longo prazo, diz ministro. De fato, completamente a favor aqui. Tem que dar uma ajustada mesmo em super salário, previdência, emenda parlamentar, etc. Mas se o arcabouço fiscal ficar a médio e longo prazo, ele vai começar a pedir outros ajustes. Corrosão vai começar a ir limitando, ele vai estrangulando cada vez mais, né, o arcabouço fiscal. E é uma questão matemática, né? Haddad frisou que a sustentabilidade do arcabouço depende do trabalho do Congresso Nacional, que precisa aprovar ajustes em despesas obrigatórios. Para tanto, faltam condições políticas favoráveis. Precisamos criar as condições políticas para sentar com os parlamentares e falar: nós só vamos precisar ajustar algumas regras, senão o arcabouço não vai ser sustentável no longo prazo. O ministro afirmou, contudo, que não reclama da atuação do Congresso, pois a minoria das pautas econômicas propostas pelo governo encontram coro no legislativo. A maioria das pautas econômicas do governo encontram coro no legislativo. Ou seja, a pauta do governo, o problema das pautas do governo econômicas não serem aprovadas ou não é o Congresso, né? Porque se as propostas de Haddad têm consonância com a maioria do Congresso e o Congresso aprova e Haddad acha isso bom, das duas, uma. Ou Haddad tem convicção que as propostas neoliberais são as melhores para o país, ao ponto de que não só ele tem essa convicção, como quando como ele tem maioria no Congresso para aprovar, e portanto não é um problema do Congresso. Percebe? Veja, ele mesmo falou, ele tem maioria sobre as propostas econômicas. Ou a gente está vendo a equipe econômica do governo enclausurada num nível que não consegue mais se desvencilhar do elemento neoliberal que circula na política do Brasil, né? Haddad atribui grande parte da complicação fiscal do país a governos anteriores.
Em 2010, por exemplo, não tínhamos 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Disse, de lá para cá, os precatórios quase dobraram de tamanho, de 60 para 100 bilhões de reais. O ministro também deu destaque especial a despesas que foram contratadas em 2021. Olha o que ele vai criticar de Bolsonaro. Durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, como aumentos nos gastos do Fundeb, que foi uma conquista dos trabalhadores da educação, e o BPC. Para quem não lembra, no último ano de gestão de Bolsonaro, ele começou a torrar dinheiro público. E uma das coisas que ele começou a fazer foi acelerar a fila do BPC, que estava há 3 anos travada. Ou seja, ele não estava dando BPC mais do que o necessário. A fila passou 3 anos travada. Tem números que comprovam isso. E aí, ele, para se eleger, fez essa gastança absoluta, que aí terminou pingando em setores sociais por conta da luta e da resistência do povo em relação ao governo Bolsonaro. Vale salientar, né? O Fundeb foi conquistado no governo Bolsonaro com muita luta da educação. Né? Mas veja, para Haddad, não, isso é um elemento de crítica do governo Bolsonaro. A crítica não é que Bolsonaro gastou muito pouco no social, é que ele gastou demais. É a mesma crítica que o editorial da Globo, do Valor Econômico, da Veja que a gente está lendo, tem. Né? Cortes de gastos são desafiadores do ponto de vista político, mas o chefe da Fazenda diz contar com um apoio de maioria silenciosa no Partido dos Trabalhadores, e a gente viu isso. Ao contrário do que pode parecer, temos que ter em mente que há muitos desperdícios que não precisam estourar para resolver, disse. Ainda assim, falta um clima favorável em Brasília para avançar sobre questões das despesas obrigatórias, como apontado pelo ministro. Outro integrante do governo, ele vai dar uma fala nesse sentido, né, de dizer que o compromisso do governo é com a política fiscal tocada pelo Ministério da Fazenda. Então, Durigan diz que esforço fiscal é compromisso de todos os poderes. Número 2 de Fernando Haddad, ou seja, o segundo, né, no Ministério da Fazenda, pontuou que o Congresso precisa ajudar para avançar em pautas econômicas que vão ajudar a equilibrar as contas públicas. O secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o esforço de ajuste fiscal precisa ser dividido entre Executivo, Congresso e Judiciário, e não pode recair apenas sobre o governo federal. Durante a coletiva para apresentar o terceiro relatório da avaliação de receitas e despesas primárias desse ano, nesta segunda-feira, Durigan defendeu que a responsabilidade sobre esses números não é exclusiva do Executivo. O que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa de um compromisso de todo mundo para pagar a conta e seguir entendendo o déficit zero, como a gente já atingiu no ano passado. Como nós vamos atingir esse ano e, a partir do ano que vem, entregar superávit para o país. Nós vamos arcar com quase 70 bilhões em precatórios. Vamos pagar todos os benefícios sociais. Pô, parabéns pelo mínimo, hein? E a gente precisa de ajuda para pagar essa conta, que não é só uma conta do Executivo, é a conta do Judiciário e do Congresso. Então a gente precisa engajar. O secretário ainda pontuou que, apesar da pressão de despesas obrigatórias e da perda de arrecadação em tributos administrados, a equipe econômica seguirá comprometida em entregar déficit zero neste ano e superávit de 0,25% do PIB em 2026. O relatório mostra que despesas obrigatórias chegaram a 2,2 trilhões, impulsionadas pela alta de 2,9 bilhões nos benefícios de prestação continuada e no seguro-desemprego. Cara, isso aqui é tão vexatório, né? Porque assim, 2,2 trilhões o gasto obrigatório. 1,2 bilhões, eu nem sei quanto por cento é isso, assim, mas deve ser muito pouco.
1,2 bilhão é o benefício de prestação continuada, né? É o seguro-desemprego. 2,9 o benefício de prestação continuada. Somando, dá 4 bilhões. Né? Vamos botar 4 milhões e um quebrado. Dá o quê? 4% do total? Assim, aí, tipo, as contas estavam equilibradas. Aí, por conta dessa mudancinha que aumentou um tiquinho o BPC e o seguro-desemprego, que não representa nem 5% dos gastos, do total dos gastos obrigatórios. Isso eu tô falando nem 5% de cabeça aqui, mas eu posso estar bastante errado, porque eu sou de humanos, tá? Mas assim, não representa nem 5%. Aí isso desestruturou, apertou as contas. Saca? Aí depois, quando o noticiário do Valor Econômico, o Sadenberg, o dono da Madeiro, vai falar sobre austeridade, que tem que cortar gasto, não sei o que, esse tipo de coisa. Aí você vai dizer, tá vendo? Essa direita é uma desgraça, quer cortar do social. Beleza, mas você tem uma esquerda que ajuda a promover esse tipo de ideologia. Saca? Esse é o ponto. Ao mesmo tempo, houve queda de 5,6 bilhões em precatórios, o que reduziu, também é uma redução, assim, é um corte de gastos patético, né? Do lado da arrecadação, a Receita Federal registrou queda de 12 bilhões nos tributos administrativos, enquanto as receitas não administrativas, como dividendos estatais, avançaram 6,9 bilhões. O secretário destacou que a estratégia fiscal do governo combina recomposição de receitas e revisão de despesas. O déficit estimado de 30,2 bilhões está dentro do limite da meta da LDO, que admite um rombo de 31 bilhões. Apesar da sinalização de compromisso, Durigan reconheceu a continuidade do ajuste fiscal depende diretamente do Congresso. Ele elencou como prioridade a medida provisória 1303, que deve ter impacto significativo em 2025 e 2026, e o projeto de lei complementar que revisa benefícios fiscais. As negociações estão bem avançadas, mas precisamos seguir atentos e engajados para garantir a aprovação. Danoso, cadê? Ele vai falar dos juros também, né? E aqui ele fala, ó, Durigan destacou que a equipe econômica acompanha de perto o desaquecimento, né? Como eu falei, os juros sobe, desaquece a economia. Provocado pelos juros elevados. A gente começa a ver já de forma estabilizada o impacto na atividade econômica que se reflete em vários tributos administrativos na Receita Federal. É isso, né? Eu acho que é muito complicado quando. É 0,1%, Adson? Caramba, 0,1%. Então tá aí, o número 2 do governo afirmando que o governo vai seguir na lógica da austeridade. Haddad falando, número 2 falando, Haddad falando que o PT vai seguir, o número 2 falando que o governo vai seguir, ou seja, todo mundo vai seguir, mas ninguém é, né? E aqui, ó, o governo quer ajuste fiscal para reduzir peso da Selic no controle da inflação. Então tá aqui, né? O secretário executivo do Ministério de Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, na terça 19, disse que o governo precisa trabalhar para a questão fiscal, trabalhar a questão fiscal para que o país dependa menos da política monetária para controlar a inflação. A gente tem que atuar do nosso lado, no lado fiscal, para a gente ter uma taxa de sacrifício menor da economia e depender menos da Selic para fazer o controle da inflação. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária, Copom, né, que foi decidiu manter, né, a taxa básica dos juros. O Galípolo falou que vai ser bastante prolongado, que a gente viu também. Né,
o secretário elogiou o fato do crescimento potencial do PIB estar estimado em 2% e 3%, contra cálculos de 1% alguns anos atrás. Né? E aí tá aí, mais uma indicação de outro membro do governo, de outro ministério, inclusive, em relação à escolha da política econômica do governo. Ou seja, é convicção, é escolha, é porque quer. Né? Isso é importante salientar. Né? Se não quer, dê um sinal, meu filho, porque eu só posso acreditar no que você fala, eu não posso acreditar no que você pensa. Né? Inclusive, tava trocando uma ideia, né? E a pessoa falou: não, mas você acha mesmo que Haddad é neoliberal? Eu falei: meu amigo, eu não acho nada de Haddad, eu acho o que ele fala, pô. E o que ele fala é isso aí, ó. Então, assim, a gente não tá aqui para achar, para supor, baseado em sei lá o quê. A gente tá aqui para tirar as conclusões dadas pela própria política econômica que o governo escolhe, pela forma como ele pauta essa política econômica e pela forma que ele comunica essa política econômica para o povo. E a comunicação é essa. Essa é a comunicação.